E eu queria começar lembrando vocês de uma frase que nós temos ouvido muito ultimamente. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Quantas vezes nesses últimos anos, talvez não tenha sido esse o início dos nossos cultos, ou talvez das mensagens que nós ouvimos. Vivemos tempos difíceis. E é verdade, é claro que é verdade. Nós todos estamos no meio desse furacão, estamos no meio desse momento tão difícil para a humanidade. Um momento difícil para a nossa geração, e talvez até para uma geração anterior, que experimentou situações difíceis, como a Segunda Guerra Mundial, como todas as consequências que essa guerra trouxe, não só. Quantas vezes o mundo já foi assolado por pestes, por morte, por guerras, por sofrimento. Então, para a humanidade, de uma maneira geral, não é muita novidade. É sim para nós, é para a nossa geração. E o que me traz muita alegria aí, eu ouvi agora há pouco o nosso culto de fala inglesa aqui, um pouquinho antes de conectar com vocês, e a palavra que vem à tona e que volta e que tenta nos ser trazido de volta à memória é esperança. É esperança, é confiança, é a certeza cada vez maior que precisamos ter em nossos corações e mentes de que o Senhor está no controle, de que Ele não perdeu o controle. Em momento algum, o Senhor perdeu o controle. Sim, momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, nós temos orado. A igreja do Senhor tem se prostrado diante dele. Nós que cremos, confiamos e temos essa esperança, clamamos a Deus, pedimos a Deus. E quantos pedidos não temos colocado diante deles, não é verdade? Quantos pedidos, quantas questões temos apresentado ao Senhor? Não só por nós mesmos, mas por aqueles que amamos, talvez por aqueles que estão distantes e nós não podemos estar juntos para ajudar, para apoiar, para de alguma maneira ser um alento, ser um conforto, com a presença de Deus nas nossas vidas e com uma palavra que pode trazer esperança, confiança, algo que traga alegria. Pedidos, orações, tudo aquilo que colocamos diante do Senhor. Talvez até mesmo alguns de nós tenham se lembrado de agradecer. Agradecer pela vida que temos. Agradecer porque, independente das circunstâncias, acabamos de cantar, o Senhor é o único digno das nossas vidas. Ele é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração, porque estamos vivos e vivos para adorá-lo. Vivos para a sua honra e para a sua glória. Não há outra razão. E com isso eu queria trazer de uma forma talvez muito pessoal, muito minha, muito da minha experiência, mas lógico, não quero só contar histórias para vocês, quero que a palavra de Deus realmente encontre lugar em nossos corações. Mas fazer uma ligação entre a maneira como nós oramos e o nosso relacionamento com Deus. Por que é que oramos? Por que é que colocamos diante do Senhor os nossos pedidos e talvez até o nosso agradecimento quando aquilo que nos foi dado agrada o nosso coração ou nos mostra que a vontade de Deus foi feita? Como é que nos relacionamos com Deus? O que é que sentimos por Deus? Qual é o sentimento que nos leva até Ele? Medo, receio da morte, do sofrimento, da dor? Reconhecimento que Ele é o Todo-Poderoso, então é Ele quem pode resolver os nossos problemas? E isso é legítimo? Mas será que é esse o sentimento que nos leva até Ele? E aqui vem o texto que eu queria compartilhar com vocês. E como eu disse, esse texto, há muitos anos atrás, falou muito ao meu coração, falou muito à minha vida. Realmente, eu entendo que foi um marco. Sabe quando você lê um versículo na Bíblia que você já havia lido algumas vezes e não tinha chegado ao teu entendimento daquela maneira? Sabe aquele versículo que salta aos olhos, que pula para fora da Bíblia e realmente nos dá aquele punch, aquele soco no estômago e fala, peraí, onde é que você estava que você não tinha visto isso antes? Foi um desses textos. E talvez uma frase desse texto que eu quero ler com vocês foi o que realmente transformou o meu relacionamento com Deus. E é o que eu queria compartilhar com vocês, porque foi o que essa semana me veio ao coração e realmente me chamou muita atenção diante do que tem acontecido conosco. Antes de entrar no texto, compartilhar um só testemunho que aconteceu essa semana. E, Fábio, por favor, se faltar 3 minutos, me faz um sinal aí, porque eu não estou nem olhando para o relógio. Então, essa semana nós acompanhamos, e nós temos acompanhado já por alguns meses, a vida da Valentina. A Valentina é uma criança de 5 anos.
filha do Fabiano e da Kelly. O Fabiano e a Kelly, mais o Fabiano, têm frequentado a nossa igreja. A nossa igrejinha plantada com imigrantes de fala portuguesa, brasileiros, africanos, de países da África, portugueses também, que falam português, têm caminhado conosco. E o Fabiano é uma dessas pessoas, e a Valentina com ele. O Fabiano foi batizado em fevereiro do ano passado. Foi o nosso primeiro batismo aqui, primeiro e único até agora, de alguém que começou a caminhar com o Senhor e tem descoberto essa vida e esse relacionamento com Deus. A Valentina nasceu há 5 anos, como eu disse, com várias necessidades, muitas necessidades. A expectativa de vida para ela era de 2 anos. Se ela vivesse muito, os médicos disseram. Todos é muito, mas muitos problemas, dificuldades em enxergar, em ouvir, em andar, em todos os aspectos de uma vida que nós poderíamos chamar de normal, a Valentina tinha necessidades especiais. A possibilidade dela ter câncer, se passasse dessa idade, era muito grande, era de 80% a 90%, e isso se concretizou. A Valentina viveu mais de 2 anos, tem 5, e foi diagnosticado um grande tumor no seu rim direito. Há 3, 4, um mês atrás foi diagnosticado, e ela com muita dor, e o fato é que a semana passada a Valentina foi submetida a uma cirurgia. Depois de várias sessões de quimioterapia para reduzir o tumor, ela foi submetida à cirurgia, e as perspectivas eram: a Valentina vai ficar de 12 a 15 horas na mesa, na sala de cirurgia. Vai ser grande o corte que vamos fazer, a cirurgia é muito difícil. A Valentina vai ser, após a cirurgia, caso ela resista à cirurgia, ela vai ser colocada em coma induzido por pelo menos 3 dias, e pode ser mais do que isso, para que ela possa resistir ao pós-operatório. E nós oramos e temos orado e temos clamado ao Senhor e apresentado ao Senhor a vida da Valentina e tudo que ela é e significa para nós. A cirurgia foi na quinta-feira. O fato é que na sexta-feira à tarde, a Valentina estava na UTI e já abriu os olhos, e já tirou o tubo, e já pediu água para o pai. E 2 dias depois foi levada para um quarto particular porque não foi necessário qualquer outra questão que a impedisse de vir para um quarto que não fosse mais um tratamento intensivo. Ontem, a Valentina estava andando. A Valentina estava brincando com um carrinho. Estava andando pelo corredor do hospital e os médicos abismados com a maneira como as coisas aconteceram. E os pais reconhecendo o que Deus fez até ali. E como o Senhor nos surpreende quando nós oramos, clamamos e temos a resposta dele. E aqui mais uma vez vem a pergunta: por que é que nos aproximamos do Senhor? Por que é que colocamos diante dele os nossos pedidos? Quero ler com vocês um texto que está no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Eu não vou ler todo o capítulo, mas do versículo 3 ao versículo 15 é a passagem que eu quero muito rapidamente compartilhar com vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Salomão amava ao Senhor. Vou repetir, tá bom? Algumas vezes, você vai ouvir essa frase algumas vezes. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo
coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão amava ao Senhor. Quantas vezes, uma pequena pesquisa aqui, rápida, talvez vocês não tenham a resposta, eu não me atreveria a dizer que a resposta é exata, mas quantas vezes na Bíblia você já leu essa expressão, falando que alguém amava a Deus? Quantas vezes você ouviu alguma narrativa falando que algum dos personagens da Bíblia, algumas das pessoas, homens e mulheres que viveram e experimentaram esse Deus, amavam ao Senhor? Nós lemos muitas vezes que o Senhor nos ama, que o Senhor ama a cada um de nós, que ama o pecador, que enviou o seu Filho por amor a nós, que é por causa do amor dele, e não porque nós o amamos, que ele deu Jesus por nós. João fala isso, outros falam isso. Mas quantas vezes você já viu alguma expressão a dizer que uma pessoa amava a Deus? Andava nos seus caminhos, era piedoso, temia, várias vezes vemos isso. Esperava no Senhor, mas amava a Deus. Quantas vezes você vê essa expressão na palavra de Deus? Salomão amava a Deus. Essa é a minha questão. Se de repente o tempo acabar e nós não tivermos mais nada para falar, ou eu não puder falar mais, o que eu queria levar você a pensar? Você ama ao Senhor? É o amor a Deus que te leva a se prostrar diante dele, a apresentar os pedidos, a entender que ele é Deus soberano, que age quando quer, como quer, que ele é o Senhor da vida, que dá e que tira. Que ele é o Senhor que enche de fartura o celeiro daqueles que o temem, mas também permite que possam vir a passar por momentos difíceis e duros, como esses que nós vivemos. É por amor que nos prostramos diante desse Deus soberano, todo-poderoso, único digno das nossas vidas? Ou é por qualquer outro sentimento? É legítimo pedir. É certo pedir. A palavra nos ensina: apresentai as vossas petições, coloquem diante do Senhor aquilo que vocês não têm como solução, clamem ao Senhor, Ele pode, Ele vai agir. E sim, vai. Mas o próprio texto diz: desde já, com ação de graças, apresentem os vossos pedidos, independente da resposta. Por que é que nos aproximamos do Senhor e como é que demonstramos que o amamos? Salomão é citado como alguém que amava a Deus porque andava nos preceitos de Davi, andava nos caminhos do Pai, que o ensinou quem era o Deus que o levou até onde levou. Salomão, frágil, limitado, ser humano, pecador, filho de Davi, homem, limitado, frágil, pecador, mas que recebeu algo que todos nós gostaríamos de receber, um título de ser o homem segundo o coração de Deus. O homem que, mesmo diante de toda a fragilidade do ser humano e da nossa natureza caída, reconhece o erro, se arrepende, se prostra, clama por misericórdia e por perdão diante deste Deus capaz de perdoar, único
capaz de perdoar e de salvar. É esse Davi que ensinou Salomão a amar a Deus. Não é o próprio Salomão que diz que amava ao Senhor, é o narrador, é quem conta essa história. É Deus quem permite que nós saibamos que Salomão amava a Deus. Salomão, diante de uma tarefa enorme, Salomão, diante de um grande desafio, havia acabado de assumir o trono de Israel, havia acabado de se livrar daqueles que eram um empecilho para a vida do seu pai e que para dele também seriam. Salomão tem o povo diante dele, tem a responsabilidade de conduzir o povo de Deus entre as nações, para que a glória de Deus fosse vista na vida desse povo. Por isso, o rei desse povo deveria ser justo, deveria ser bom, deveria ser sábio, deveria mostrar as características do Deus a quem eles serviam. E o Deus que chamava o povo de meu povo. Salomão amava a Deus. Uma questão que todos nós gostaríamos de ter, talvez, é essa possibilidade de Deus chegar até nós e fazer essa pergunta, não é? Pede, Fábio, o que queres que eu te dê? Pede, André, o que queres que eu te dê? Pede, Leonardo, o que queres que eu te dê? Luiz, o que queres que eu te dê? Qual seria a nossa resposta se o Senhor fizesse essa pergunta a nós? O que é que pediríamos? World peace? Paz mundial? Como toda Miss Universo tem que pedir quando vai se candidatar a ser a mulher mais famosa do mundo? O que é que nós falaríamos pensando ser o certo, pensando o que Deus gostaria de ouvir? Será que analisaríamos a nossa teologia, estudaríamos qual seria a resposta certa para Deus e não simplesmente a verdade e a sinceridade do meu coração? Será que pediríamos algo para agora? Senhor, acaba com esse vírus. Mas e segunda-feira? Quem é que vai pagar a conta que eu tinha que pedir também para Deus pagar? O que é que apresentaríamos a Deus como o pedido diante dessa pergunta? Seria realmente aquilo que agradaria ao Senhor? Ou seria um pedido egoísta, meu, próprio, da minha natureza? Salomão amava ao Senhor e se coloca diante do Senhor. Não porque ele próprio ia pedir algo para Deus, porque ele foi ali para sacrificar, para agradecer. O sacrifício era um agradecimento. Era exatamente por ter Deus conduzido o reino até então de maneira que fosse agradável ao povo e ao próprio rei que assumiu o trono. Uma questão que pode nos deixar em dúvida aqui é a segunda parte desse versículo 3. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Esse porém, para nós em português, geralmente é uma contrapartida, não é? Olha, a primeira parte é boa, porém, mas tinha alguma coisa ruim aqui. Ele sacrificava, ele ia para o altar e a nossa cabeça, com aquilo que nós conhecemos pouco da Bíblia, vamos pensar, tá vendo? Ele amava a Deus, mas ele sacrificava outros deuses. Ele ia para a montanha, ele ia para o monte, ele ia para o altar e sacrificava lá, queimava incenso. Queimar incenso? Tá doido, rapaz, esse negócio de queimar incenso? Que religião é que faz isso? Se nós conhecêssemos a Bíblia um pouquinho melhor, e aqueles que conhecem sabem do que eu falo, no segundo livro das Crônicas, logo no comecinho, no capítulo 1, esse fato é explicado. O versículo 2 desse capítulo 3, que nós não lemos, diz que o templo ainda não havia sido construído. E então o tabernáculo era o lugar onde o sacrifício era feito. E Gibeon era onde estava o tabernáculo. Crônicas vai nos contar isso. Por isso ele foi para lá, para sacrificar ao Deus de Moisés, ao Deus do tabernáculo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e Jacó, ao Deus de Davi, o seu pai. Salomão amava a Deus e andava nos preceitos do seu pai, Davi, que amava a Deus, que era o homem segundo o coração de Deus. Eu queria te contar uma coisa. Deus não vai fazer essa proposta, não vai fazer essa pergunta para quem ele sabe que vai responder com uma proposta egoísta, longe e distante da vontade de Deus. Deus não vai se aproximar daquele que ele conhece o coração e sabe que se interessa somente por ele próprio e que o pedido vai ser para mim. Vai ser para o meu benefício. Vai ser para aquilo que eu quero e que eu tenho como projeto.
Deus não vai fazer essa pergunta, porque ele não vai correr o risco de se contradizer e de ter que dar algo que ele não vai dar, de ter dar algo que não faz parte do caráter de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, desse Deus soberano que cantamos e que age segundo o seu querer, para a sua honra e para a sua glória. Deus vai se aproximar daqueles que ele conhece o coração e que sabe que o amam. Foi Deus que veio a Salomão nesse sonho, nesse momento, nessa apresentação de um relacionamento de amor, de intimidade, de conhecimento um do outro. Salomão amava o Senhor e por isso Deus se apresenta a ele. Deus o questiona. O que é que você quer, Salomão? Pede o que você quer. Essa mesma pergunta foi feita por outro rei, por um rei, o rei Herodes. Foi feita essa proposta à filha de Herodias, sua esposa, com quem ele não deveria ter casado, porque era a esposa do irmão dele. E João Batista havia acusado esse rei e foi preso por causa disso. De repente, essa filha de Herodias dança no aniversário do rei e o rei fica louco por causa daquela mulher e fala: o que você quer? Pede o que você quiser e até a metade do meu reino eu vou te dar. Ele não imaginava o que ela ia pedir. E ela pediu a cabeça de João Batista. E agora? O rei que deu a palavra, diante de todos aqueles que esperavam que ele fosse uma pessoa que cumprisse a sua palavra, teria que cumprir. Teria que cumprir aquilo que ele não queria fazer. Mas Deus sabe exatamente o que vem como resposta a essa pergunta que foi feita a Salomão, porque conhece o coração de cada um de nós. Senhor, eu poderia pedir riqueza, poderia pedir saúde, longevidade, eu poderia pedir paz, vitória diante dos meus inimigos, honra e glória no meio do mundo. Eu sei que eu poderia pedir tudo isso porque o Senhor é bom. Mas o que eu peço é sabedoria para cumprir a tarefa que o Senhor confiou a mim. O que eu peço é entendimento da tua vontade para que eu possa caminhar em honra e glória do Senhor. Talvez a minha tarefa e a sua não seja de conduzir uma nação, não seja de mostrar quem é Israel para o mundo, mas a tarefa que nós recebemos foi a de mostrar Jesus para o mundo. A tarefa que nós recebemos foi a de ser aqueles que caminham com a imagem de Cristo em nós. E nós não vamos conseguir fazer isso, nós mesmos sozinhos. A palavra e o pedido de Salomão foi agradável ao Senhor. Salomão, porque você não me pediu nada para você mesmo, mas para o povo, para o meu propósito, para o meu querer, para o meu reino, eu vou te dar o que você pediu. E mais, muito mais. Jesus nos ensina de outra maneira: buscai o reino de Deus primeiro e a justiça do Senhor, e aquilo que nos é necessário vai ser nos dado. Ele nos ensina na oração dominical, não é? Mateus, Lucas, quem é o Senhor e quem somos nós, o quanto dependemos de Deus e o quanto pedimos pedir dele, do alto, aquilo que ele pode nos dar para viver de forma grata a ele. A pergunta, porque o meu tempo vai acabar: nós realmente amamos a Deus? É por isso que nos colocamos diante dele? Temos feito os pedidos corretos? Temos apresentado o que verdadeiramente importa ao Senhor? Aquilo que ele vai se agradar em ouvir? Porque o que o texto diz é isso: essas palavras agradaram ao Senhor. O quanto as nossas orações agradam ao Senhor. Você ama a Deus? Você ama ao Senhor? Eu me fiz essa pergunta muitos anos atrás e descobri que não. Naquele momento eu não amava. E que eu precisava mudar a minha vida. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Que venhamos a nos prostrar diante do Senhor, por amor, não pelo que Ele pode dar ou fazer, mas porque Ele é Deus, único, soberano, digno das nossas vidas.